Graças e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. Estamos trazendo a quinta parte do estudo sobre Saulo. E nós vamos agora falar pegar um pouquinho a base nossa aqui nesse estudo. É Atos capítulo 8, versículo do 1, 2, 3 e 5 e 6. E também vamos lá para Atos capítulo 11, versículo do 19 em diante. Muito bem, meus queridos, nós vamos encontrar o nosso personagem, nosso homem de Deus, Saulo, começando a devastação da igreja para poder entendermos a continuidade, a continuação do estudo, porque nós no capítulo 4, na exposição, na quarta exposição sobre a vida de Saulo, ele foi banido de Jerusalém porque ele estava ameaçado de morte por aquelas pessoas que faziam parte do Sinédrio, que fazia parte daqueles homens que eram da sinagoga dos libertos, ali da região de Antioquia e de outras partes daquele mundo em que o apóstolo Paulo vivia. Meus queridos, nós vamos encontrar Saulo consentindo, concordando, dando o ok para a morte de Estevão no capítulo 1 de Atos, no capítulo 8, no versículo 1 de Atos 8, nós vamos encontrar Saulo concordando com a morte do nosso irmão Estevão. E esse evento, essa situação, ela é quem dá autoridade a Saulo dentro do Sinédrio, para fazer isso. Lembrando que esse Sinédrio que Saulo se reportava, que Saulo tanto defendia, é o mesmo Sinédrio que autorizou, condenou à morte Jesus Cristo. E Saulo teve contato com o caminho, com o caminho depois da morte de Jesus Cristo. Por quê? Porque antes Jesus Cristo era buscado, para ser ouvido e posteriormente ser morto por dois grupos, pelos fariseus e pelos saduceus. Os saduceus, meus queridos, deixa só a gente fazer uma retífica numa frase que foi falada no capítulo 4. Os apóstolos, o apóstolo Judá, filho de Iscariotes, ele não era só da fariseu. Ele fazia parte de vários grupos que na época permeavam o estado de Israel e Jerusalém, o país de Israel e Jerusalém. Então ele não era só, ele tinha várias influências, mas uma delas era essa que nós mencionamos.
Muito bem, meus queridos, nós diante desta situação, aí então Saulo segue, né? Depois que ele fez a concordância, a autorização da morte de Estevão, ele vai buscar irmãos, vamos usar um termo hoje, né? Os irmãos crentes em Jesus Cristo, para matá-los. Ele julgava e aquele que era sentenciado à morte aquelas pessoas. Então, Saulo tinha uma forma muito rude de agir. Ele era muito ignorante. Ele achava que estava cumprindo a palavra de Deus quando ele matava aquelas pessoas que eram seguidores naquela época, né, chamada seita O Caminho, que eram os seguidores de Jesus Cristo. Então, depois da morte de Estevão, desencadeou-se uma grande perseguição à igreja. E nós temos ali esta situação de perseguição, e essa perseguição foi feita por quem? Foi feita pelo nosso irmão Saulo. Ele ainda não era apóstolo, porque os apóstolos são de Jesus Cristo. Na sinagoga ele tinha uma outra função. Ele era aquela pessoa que executava as ordens dos homens que tinham aversão a Jesus Cristo. E Saulo era esse homem, ele executava as ordens. Tanto é que ele foi pedir cartas para o príncipe da sinagoga para matar pessoas. E foi empreendida uma grande perseguição aos cristãos naqueles tempos ali, e chegando aqueles homens e mulheres serem dispersos pela Capadócia, Cirene e todos aquelas cidades, aqueles estados, aqueles países ali em volta de Jerusalém, né? Então, diante desta oportunidade, aquele povo, eles não tiveram muita chance com a perseguição. E nós vamos encontrar agora um servo de Deus que estava ali foi perseguido em Jerusalém, e ele saiu para fora de Jerusalém, e só os apóstolos Pedro, Tiago, João não foram perseguidos pelo algoz, né? Vamos relembrar isso, algoz, porque ele matava as pessoas, o Saulo de Tarso. E ele vai em busca de irmãos em todos os lugares. Ele prendia, julgava e executava a sentença na vida dessas pessoas. E dessa forma, meus queridos, nós estamos vendo que o apóstolo Paulo, né, mais tarde vai ser o apóstolo Paulo, ele tem uma atitude contra Jesus Cristo para exterminar os seguidores de Jesus Cristo. Isso, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa muito simples. Esse homem, ele tinha muito zelo pela palavra de Deus. Judá era zelote. Ele era um religioso
que fazia parte também dos fariseus, né? Farisaísmo, mas ele era um zelote. Ele achava que Jesus Cristo tinha que vir pegando em armas para restaurar o reino a Israel. E não é dessa forma que as coisas acontecem na palavra de Deus, porque Deus, ele não mata. Deus, o grande exemplo é Saulo, né? Ele poderia ter sido morto ali quando Jesus Cristo teve aquele encontro com ele, poderia ter julgado e dado a sentença ali, mas aí Jesus Cristo seria semelhante a Saulo, que estava fazendo aquilo ali. Nós vamos agora, meus queridos, entender este momento que o nosso irmão Saulo está vivendo. Nós vamos encontrar, meus queridos, agora em Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. Os que tinham sido dispersos pela morte de Estevão se espalharam por todas aquelas regiões. Antioquia da Psídia e vários lugares. E esses irmãos que eram judeus, eles só pregavam, né, Jesus Cristo. Veja bem, é Jesus Cristo. Esses aí são os seguidores de Jesus Cristo. Eles só pregavam para os judeus. Eles não iam a outros povos, só aos judeus. Então nós vamos ter aqui, dentro dessa oportunidade, esta situação, e nesse instante que nós estamos aqui, Saulo está banido da comunidade judaica lá na Cilícia. Por que nós falamos na Cilícia e não em Tarso? Porque ele esteve, isso aqui nós já estamos no 3º ano do banimento de Saulo, e ele tentando pregar ao caminho, né? Pregar Jesus Cristo ali para aquelas pessoas. O pai dele recebeu uma incumbência muito difícil, porque os fariseus queriam matar Saulo ali também. E ele, como pai, né, não concordava e dispensou o filho. Saulo ajudou o pai durante 2 anos e pouco ali na cidade natal dele, e o pai dele o dispensou quando foi questionado, pressionado pela sinagoga para dar cabo da vida de Paulo, ou aceitar que fosse dado cabo da vida de Paulo. Naquela oportunidade ali, ele estava pregando a Jesus Cristo, mas ainda daquela forma rude, daquela forma que queria impor às pessoas a pregação daquele que agora era o Senhor e Salvador da vida de Saulo. Mas ainda era Saulo, e ele pregando nas regiões ali fora da cidade de onde o pai dele morava, que era um município de Roma. Então ele tinha essa pegada de pregar a palavra, de levar, agora sendo tratado pelo Espírito Santo para tirar aquela forma rude, porque ele era um homem que tinha as letras, mas ele era legalista. O que significa isso, meus queridos? Ele tinha conhecimento, né, teórico, ele tinha o conhecimento da Torá,
ele tinha ele era doutor, mestre na Torá. A Torá, meus queridos, para nós é o que nós chamamos de Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Este homem, Saulo, ele era pós-doutorado nos dias de hoje em Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia e mais outros, mas o Pentateuco nosso, né, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, aquele homem era mestre. Então ele tinha todo o legalismo, ele tinha a legalidade na ponta da língua. O que é legalidade? Ele não era um cristão convertido ainda, era convertido a Jesus Cristo, mas o ensino dele vinha daquilo que ele tinha visto e ouvido nos ensinos na faculdade, na Harvard da época, que era a escola de Hillel, que é avô de Gamaliel. E esta faculdade, meus queridos, ela já tem essa faculdade na qual ele estudou, ela já tem 250 anos de tradição aproximadamente. Então veja que Saulo não era qualquer pessoa. Saulo tinha esta situação, esta vivência de legalidade e uma instituição séria que fazia o mal aos cristãos já havia 250 anos aproximadamente. Dentro dessa situação de Saulo, meus queridos, ali nós vamos este momento, Saulo está banido da sinagoga. Por quê? Porque onde Saulo ia, ele pregava a Jesus Cristo, e como ele não tinha a autoridade espiritual ainda, ele já tinha autoridade espiritual, mas ele não tinha a oportunidade de fazer as coisas. E ele ia nas sinagogas. Nas sinagogas, haja visto o fato de ter 250 anos a sinagoga espalhada pelo planeta Terra. Porque, veja bem como é interessante, por que Saulo foi tão importante? Porque ele tinha acesso à sinagoga, ele tinha acesso às cidades, ele tinha acesso a pessoas, ele tinha acesso que Jesus Cristo não teve. Jesus Cristo tinha o poder, mas o acesso físico ele não tinha, porque ele já estava morto. Então tinha que ter uma pessoa. Por que Paulo é o grande, vamos dizer assim, homem que evangelizou o mundo? Porque ele tinha a sinagoga, que já era um plano de Deus, ter a sinagoga naquele lugar para que Paulo fosse e tivesse. Porque quando Paulo chegava, ele chegava e lançava Jesus Cristo. E quando Saulo chegava, ele lançava Jesus Cristo na sinagoga. E aquelas pessoas que não tinham conhecimento iam passar a ter conhecimento de Jesus Cristo dentro da sinagoga. Aí, veja bem como é interessante. Então esse homem chegava e lançava um fundamento na sinagoga, que já tinha outro fundamento, que era o dos fariseus. Então Saulo chegava e lançava um fundamento que era Jesus Cristo, e ele rachava, fazia a divisão na sinagoga, porque pessoas se convertiam a Jesus Cristo e automaticamente eles não continuavam congregando na sinagoga, porque não tinha como congregar, porque aí eles seriam perseguidos por aqueles
homens. E detalhe interessante, a sinagoga ela fez uma coisa que nós não vemos na outra parte, certo? Nós já falamos um pouco sobre o sacerdócio, né? Saulo era da tribo de Levi. Saulo nasceu, o pai de Saulo era da tribo de Levi, e Saulo era da tribo de Levi. Então, o Zadok, que era o sacerdote que deu continuidade depois que o sacerdócio que vinha de Arão foi destituído. Ele foi destituído? Foi. E nós temos isso muito claro. O sacerdócio de Arão foi destituído. E Zadok foi aquele que não se dobrou diante dos porte-ídolos de Baal, aquela coisa toda. E no reino davídico o sacerdócio foi trocado e o sacerdote passou a ser da linhagem de Zadok. Zadok, meus queridos, foi quem restaurou o sacerdócio na antiga Israel. Então ele vem e nós temos quem que são descendentes de Zadok? Nós temos os saduceus, que traduzindo são os descendentes de Zadok. Então nós precisamos compreender, meus queridos, agora que Saulo, diante daquela situação, ele estava banido de todos os lugares que ele ia, mas ele tinha o acesso à sinagoga, até que as pessoas descobriam que era ele o homem que tinha pervertido Jerusalém, porque eles colocaram como se Saulo tivesse esse poder, né? E na realidade Saulo estava convertendo os lugares por onde ele ia. Convertia poucas pessoas. Ele teve aquele momento ali na capital da Síria, né? Conseguiu fazer discípulos ali, e ele vai seguindo fazendo esses discípulos por onde ele vai passando. Agora com mais tranquilidade, com mais serenidade, e Jesus Cristo não mata, mas ele ainda impunha a presença dele, a força dele para a conversão das pessoas, né? Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então, nós vamos agora dar continuidade, meus queridos, ao que nós estamos fazendo nessa palavra de Saulo. E agora ele em Tarso, na região da Cilícia. Na realidade, ele está disperso na região da Cilícia porque ele estava sendo perseguido pelos saduceus e pelos fariseus. E esses irmãos que foram dispersos pela morte de Estevão, cipriotas, sirineus, eles foram pregar e chegaram até os gregos. E quem estava lá? Saulo. Mas eles não tiveram contato com Saulo porque Saulo estava pregando em outra região. Então, dentro dessa oportunidade, esses irmãos que foram dispersos trouxeram essas notícias, né, pregando Jesus Cristo, e a igreja em Jerusalém ficou sabendo e mandou um irmão muito especial para esta região. E esse irmão muito especial era aquele irmão
que iria fazer a ponte, que iria fazer o resgate de Paulo para Jesus Cristo. Como assim, apóstolo? Porque Paulo estava banido, porque queriam matar ele. Mas como queriam matar ele também na terra de onde ele era, porque ele era natural. Saulo é grego. Saulo é grego. Ele nasceu ali. Então ele só é descendente. Os pais dele eram judeus. Ele é judeu grego, que nasceu na Grécia. E de fala grega. Então Barnabé, que aí é o homem que vai fazer o elo de ligação entre a igreja, a congregação, né, os crentes, ele vai buscar Saulo lá na região onde ele estava vivendo, que ele tinha sido banido por causa das ameaças de morte que ele sofreu durante toda a vida cristã. Então é Barnabé quem resgata Saulo. Barnabé vai buscar Saulo e este já está com 4 anos banido da sociedade de Jerusalém. Ele foi, nós tivemos esse evento lá no capítulo 9, no versículo 32, ele foi levado para lá e deixado. E já tem 4 anos que Saulo está nessa situação. Ele está convertido e ele está se fortalecendo em Cristo, fortalecendo o seu conhecimento de Jesus Cristo, para ele poder ser, né, ele está sendo, vamos dizer assim, forjado. Nós tivemos uma pregação que eu preguei aqui sobre o vaso. Ele tinha cara de vaso, tinha jeito de vaso, mas não tinha sido passado pela têmpera de Deus para poder entender. E nós vemos isso em vários irmãos que estão hoje vivendo, né, este estar sendo assado, né, para poder se tornar uma louça de alta qualidade. Saulo também teve esse processo. E na brincadeira, nesse momento aqui, Saulo já está, sabe com quantos anos? Da conversão até aqui, ele já está com mais, isso aqui é mais ou menos 42, então ele já tem de 34, ele já tem aproximadamente quase 8 anos, né? Quase 8 anos de conversão a Jesus Cristo e vivendo essas situações, meus queridos. E então nós entendemos que Saulo ali está sendo forjado, está sendo fortalecido na têmpera de Deus, para que ele possa ser este homem que vai levar a palavra, para ser este homem que vai levar esta oportunidade. E detalhe interessante, agora ele está mais humano. Ele não está mais matando pessoas, ele não está mais... Mas a fama dele ainda não é das melhores, não. Até que ele se consiga trazer à existência essa oportunidade, vai demorar um pouco. E esse homem, Saulo, ele tem uma característica muito interessante. Como ele é erudito, ele é estudado, né? Ele é estudado, ele é um homem inteligente. Então ele começa ali a ficar, talvez, isso aqui é pensamento, é conjectura, não está escrito na Bíblia, que ele estivesse ali ao redor do comércio do pai dele, para que ele tivesse acesso às pessoas, para que ele tivesse acesso aos países, para que ele tivesse acesso à oportunidade de levar a palavra de Deus
para muitas pessoas. Era preciso que ele estivesse dentro dessa oportunidade com um acesso a onde tinha uma grande quantidade de pessoas. Mas nós sabemos que ele não poderia ser visto nesse lugar porque ele estava sentenciado à morte. Então, desde que Saulo começou a sua pregação, a sentença de morte esteve toda a vida, o machado esteve no pescoço de Saulo, todo o tempo. Mas nós ainda vamos ter esta oportunidade de ver Saulo, continuando esse projeto que Deus empreendeu na vida dele para fazer aquilo que ele precisava, Deus, precisava fazer para que Saulo fosse esse instrumento, este homem que vai fazer esta diferença, essa pregação, trazendo para a vida das pessoas esta oportunidade de levar Jesus Cristo. Nós estamos no versículo 25 de Atos, capítulo 11. Nós estamos trazendo esta palavra hoje, meus queridos, para que você compreenda que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E Saulo está sendo capacitado por Deus para ser um cristão e um homem de Deus nessa terra, para trazer alento aos corações e conversão ao mundo pagão, ao mundo que não conhecia Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Agora eu vou lhe pedir, já se inscreva no canal, ative o sininho para toda vez que fizermos um vídeo, você ser notificado no YouTube, no Instagram, no Telegram, na fanpage do Jesus na Rua Internacional. Você vai ter a oportunidade de fazer uma doação para o Jesus na Rua pregar a palavra em todo o planeta Terra, através das escolas bíblicas para a vida Rehoboth. Você doa R$35 e nós estamos ensinando crianças ao redor do mundo esta palavra. Através da rádio, das rádios Jesus na Rua, você doa R$50 e adota uma rádio. E a chave Pix é o e-mail jesusnarrua@gmail.com, e lá vai estar no nome de José Adilson da Costa Bonfim. O estado, o país é Brasil, o estado é Araguaína, a cidade é Araguaína e o estado é Tocantins. Muito obrigado, meus queridos. Deus abençoe, Deus ilumine, Deus nos dê esta oportunidade de chegar a mais e mais lugares e alcançar pessoas.